Bom, enquanto ele está terminando de montar, eu vou apresentar também a outra pessoa que não precisa de apresentações, mas o professor Jailson é da Universidade Federal da Bahia, também premiado nacional e internacionalmente, membro de academias, inclusive da Academia Brasileira de Ciência, da Academia do Mundo em Desenvolvimento, uma importante figura, né, do cenário nacional na área de química, mas, em especial, energia, em especial, petróleo. Tem um livro que ele fez, que eu acho fantástico, a da Bahia de Todos os Santos. É um negócio, recomendo quem puder ver, porque são fotografias e mapas incríveis, e receitas também. Além disso, é um grande navegador, tá certo? E ele está à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e vai embora o nome que está ali, já há alguns anos, e a gente deve muito aproveitar esse momento aqui público para agradecer ao Jailson o sacrifício que ele tem feito, que não foi fácil quando houve, inclusive, mudança de governo. Ele já tinha trabalhado com 2 ministros antes, e a comunidade, nós, Luiz Davidovich e eu, insistimos muito para que ele aceitasse continuar como ministro Kassab, porque senão nós teríamos que começar tudo de novo, e já estava difícil, ficaria ainda pior. Então, Jailson, eu aproveito esse momento público para agradecer esse teu sacrifício mesmo. Eu sei o que você tem passado, a gente sabe que não é trivial. E também aqui eu quero aproveitar para agradecer, porque os ODS estavam sendo discutidos, ele vai contar, e de repente, graças a ele, os ODS estão casados com aquilo que todo mundo esperaria, né? Mas que nesse país surreal não tinham chamado Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Obrigada. Boa noite. Bom, não preciso dizer o carinho mútuo que tenho eu e a Helena, e a apresentação é mais de uma amiga que é a presidente da SBPC. Bem, o convite foi para falar sobre os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu vou traçar um certo paralelo para vocês, vou traçar um pouco de um mapa do caminho, mostrando como o Brasil, as nossas estratégias de ciência, nacionais de ciência e tecnologia, tem relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu digo que é uma agenda para o planeta e para a humanidade, como isso está refletindo no nosso dia a dia e como eu imagino que vai refletir no futuro. Certamente que muito disso é a minha opinião, e estou pronto para discutir, mas é a minha opinião pessoal sobre eles. Veja, esses objetivos, eles não surgem do nada. Isso começa em 1972 com a Conferência de Estocolmo, uma conferência restrita, mas a partir da Conferência de Estocolmo é criado o IPCC, que é responsável por toda a questão relacionada ao clima e ao planeta. Depois do IPCC vem a Rio+20, a Rio92, a Rio+20. Na Rio+20 surgem os Objetivos do Milênio, que são bastante criticados por serem considerados de cima para baixo. Nesse momento dos Objetivos do Milênio, a ONU começa a discutir a alternativa aos Objetivos do Milênio. Quando se chega em 2015, eu mostro com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e é onde nós vamos tentar chegar e discutir. Olhando o nosso cenário, deixa eu ver aqui que às vezes ele fica preguiçoso. Sim. Olhando o nosso cenário atual, ou seja, a agenda do século XX e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022, a agenda do século XX ela tem alguns desafios que nós já discutimos várias vezes na SBPC em vários locais, que é a multidisciplinaridade, a sustentabilidade, a inovação e a tecnologia. Esses são os desafios. Esses desafios na estratégia,
são tratados e são ancorados em pilares, pelo menos 2 pilares que atravessam toda a estratégia e que eu não tenho dúvida, eles atravessam também todos os objetivos, que são educação, educação em todos os níveis, educação, tanto educação formal como educação social. Às vezes se nos preocupa de pessoas que têm uma excelente educação formal, mas nenhuma educação social, uma educação social muito pobre. Então, educação em todos os níveis e a pesquisa básica. E onde nós falamos, se coloca que, se imaginar um vegetal, a educação é a raiz, é o que onde ele começa, onde ele se fixa no solo. A partir dessa raiz surge o caule. O caule é pesquisa básica. E esse caule ele vai surgir tão forte quanto seja essa base de educação. A partir daí vem os galhos, as folhas, os frutos, o que ia acontecer. Tudo isso aí é a tecnologia, a inovação, os produtos que virão com o desenvolvimento dessa árvore, que precisa de educação e precisa de ciência básica. E no caso nosso do Brasil, o objetivo da estratégia é que ciência, tecnologia e inovação sejam vistas como política de Estado. Vale ressaltar que essa estratégia foi aprovada sem grandes questionamentos na primeira e na segunda reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o ano passado. Ela foi apresentada, é o órgão máximo da ciência e tecnologia, e aprovou essa nossa estratégia. Mas essa estratégia, ela não surge do nada. Essa estratégia, na realidade, ela surge de um conjunto de ações que ocorreram no Brasil, com a participação de vários dos que estão nessa sala, e o que essa estratégia faz é consolidar essas informações, organizar essas informações e fazer a leitura dessas informações nesse momento atual. E algumas coisas aqui nos chamaram bastante atenção e que muitos de nós trabalhamos intensamente nisso, é o documento do Fórum Mundial de Ciências, em 2013, são os documentos que a Academia e a SBPC apresentam aos presidenciáveis. Em 2010 nós fizemos um documento, participamos dele, em 2014 outro, extremamente robusto, numa agenda da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, e nas conferências nacionais de ciência e tecnologia, que também vários dos que estão nessa sala trabalharam intensamente. A última delas resultou num livro azul, cujo foco é 2020. Então, nós tínhamos uma boa base de documentação e, a partir dessa documentação, é que surge aquela estratégia. Outra ação da estratégia importante é ver a infraestrutura de pesquisa que existe no Brasil. O Brasil tem uma infraestrutura de pesquisa que é pequena para o tamanho e as necessidades do Brasil, mas ela é altamente qualificada. Nós temos situações como, por exemplo, o navio oceanográfico mais moderno operando no Atlântico Sul é o Vital de Oliveira. Então, ele hoje é o mais moderno disparado no Atlântico Sul. A Torre Ato, na Amazonas, é uma torre, a mais alta observatório de pesquisa de clima no mundo. Ela é mais alta que a Torre Eiffel. A depender do indivíduo, ele leva de 2 a 4 horas para conseguir subir nessa torre. É um projeto Brasil-Alemanha. Sem contar os supercomputadores, o Sirius, que certamente será a luz mais brilhante quando estiver concluída a primeira linha no próximo ano. Então, é uma infraestrutura dispersa no país, muitos aqui conhecem ela, é uma infraestrutura muito competente, mas pequena para as necessidades do país. O outro aspecto que atravessa a estratégia são as 3 dimensões. Em nenhum momento é colocado especificamente essas dimensões, mas em todo o documento que atravessa, e isso, se vocês vão observar, que também ocorre nos SDGs, que é a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão científica e tecnológica. E não é feito de uma forma em que primeiro agora eu vou ver a dimensão social, depois a científica, depois a tecnológica. Não, esse sistema ele reflete no documento, e eu vou mostrar em vocês que reflete também em setores do próprio Ministério que organizou isso. Isso precisa estar de uma forma bastante harmônica, né? E o documento destaca 12 áreas prioritárias, que certamente não vou colocar cada uma delas para vocês, essas 12 áreas são apenas o que é destacado. Essas 12 áreas, elas se entrelaçam, e vocês vão poder ver adiante que essas 12 áreas estão bem alinhadas com os objetivos desse século, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, ela tem uma linha
grande. Inclusive, pela primeira vez nas nossas estratégias, surgem ciências e tecnologias sociais. Isso foi a primeira discussão que nós tivemos na SBPC, isso foi apresentado, a Sobral discutiu bastante conosco, o sistema foi refinado e hoje uma das coordenações gerais que tem no Ministério é de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, que o objetivo é que ela numa ponta e a biotecnologia na outra e a bioeconomia na outra, elas liguem todo o sistema de uma forma integrada. Então a visão precisa ser de uma forma integrada. E a nossa estratégia tem 5 eixos prioritários: capital humano, pesquisa e infraestrutura, tecnologia e inovação, financiamento e marco legal. Então, cada um desses aspectos, esses surgem em vários documentos, surgem em várias discussões que tivemos na SBPC com as várias partes da comunidade científica, e em cada um deles há um detalhamento do significado de cada um desses itens. Certamente que aqui eu não preciso detalhar a importância do marco legal. Temos lutado bastante pelo marco legal, a academia SBPC, a Helena tem gasto mais tempo no Congresso Nacional, eu acho que na universidade dela, se tentando ajustar o marco legal. Financiamento é uma luta permanente. A inovação é um sonho, pelo menos por enquanto, ainda precisamos avançar muito. A pesquisa e a infraestrutura, em todos os documentos nós dissemos que ela é pequena para os desafios do país, ela precisa ser reforçada e ampliada. E o que vale a pena destacar, especialmente se tivermos estudantes na sala, é o papel do capital humano. Essa frase o Luiz repetiu ontem, eu falei ela na abertura, e nos vários documentos que a SBPC e a academia têm feito, ela aparece sempre: o Brasil precisa de uma revolução na educação, em todos os níveis, baseada na qualidade do ensino, amplo alcance populacional e respeito às diversidades culturais e ambientais, do infantil ao superior. Então, há várias premissas que são bem destacadas no documento, inclusive a necessidade de cooperação internacional e de mobilidade. Nós precisamos ter isso como uma política de Estado. Isso não, nós já vimos que várias iniciativas, como políticas de governo, não funcionam. Os governos são finitos, os governos têm tempos variáveis, os governos passam e as políticas desaparecem. Então, o sonho é que isso se torne uma política de Estado. Disso tudo, e antes disso, desde Estocolmo, ela desemboca com a Agenda 2030, que é a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, que aparece na Resolução das Nações Unidas de 25 de setembro de 2015. A ONU consegue construir um processo com os governos de vários estados e, nesse momento, é assinada uma declaração com os governantes de cada um estado que começa. Os governantes dos vários estados, dos vários países do planeta decidem. Então, é o ponto principal dela. E essa Agenda 2030, ela começa com 5 P's. População, as pessoas. Estamos determinados a acabar com a pobreza e com a fome, em que os seres humanos consigam expressar todo o seu potencial, ou seja, consigam completar a sua vida com dignidade, igualdade e um ambiente saudável. Então, ela vê as pessoas, vê o planeta, ou seja, nós precisamos utilizar o planeta com cuidado para que as novas gerações não sejam penalizadas em relação ao planeta. Precisamos que o desenvolvimento econômico, social e tecnológico, o progresso a partir dele, ocorra em harmonia com a natureza, ou seja, que permita a previsão da natureza. Paz, ou seja, não há desenvolvimento sustentável sem paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável. Então, como se levar a paz no planeta? E, finalmente, as parcerias. Não se chegará a um sistema sustentável e que prevê esse documento sem as parcerias. E um lema desses documentos é: em 2030, ninguém ficará para trás. No início do mês de junho, teve uma das primeiras conferências na ONU, em que o tema da conferência era o impacto de ciência e tecnologia nos SDGs. Como ciência, tecnologia e inovação impactavam nos SDGs. O resultado final, a frase que completa o resultado final, que não tem nenhuma ligação com outras frases no nosso país, era que ciência, tecnologia e inovação são a ponte segura para se atingir os SDGs. Esse foi o resultado de uma frase do planeta.
E a frase da sessão final na ONU que mais levou palmas foi quando o representante da África, de um dos países pequenos da África, disse: olha, vocês estão dizendo que ninguém vai ficar para trás, mas há muito tempo vocês já deixaram a África para trás. E isso criou uma nova reflexão enorme dessa discussão. Tinham 103 países representados. Então, para mim, foram duas frases que marcaram 3 dias de intensas reuniões sobre esses SDGs. E o que é que eles significam? 17 objetivos, que começa com o fim da pobreza e termina com as parcerias para que todos os outros objetivos sejam atingidos, o fim da fome, a qualidade na educação, o gênero, que a última reunião que teve foi no meio para o fim de junho, sobre a vida embaixo d'água. Então foi uma sessão, uma semana intensa de discussões sobre os oceanos, e o lema é um planeta, um oceano, e que a conclusão final, a frase que, ao meu ver, representa a discussão dos oceanos, é que os oceanos são o principal ponto de integração. Então, toda a possível integração seria feita pelos esses oceanos. Então, esses 17 objetivos, cada um deles tem uma leitura, e certamente que cada país se enxerga nesses objetivos. Se nós olharmos, de um lado, por exemplo, com o fim da fome, em escala mundial hoje, morrem muito mais pessoas de obesidade e com problemas de diabetes do que por fome. Então, isso não quer dizer que não exista fome. Existe muita fome no mundo, exatamente fome em locais de alta população, como Índia, por exemplo, e a África, com certeza, continua para trás. É o país com maior potencial de crescimento absoluto de população até 2020 e o país com maiores índices de escassez de água, de fome. Então, são vários sistemas que nós precisaríamos olhar com cuidado. Então, se nós olharmos, tem a questão da energia, por exemplo. A segurança energética dos países, ela está completamente interrelacionada. Se nós olharmos a China, que é um dos países mais populosos que tem avançado rapidamente, para a China a segurança energética é garantir que ela vai receber o suprimento de carvão da Coreia do Norte. Então, isso para ela é segurança energética. O restante vem depois. Se cortar esse carvão, todo o sistema dela vai para o chão. Então, isso aí implica em clima, implica em ambiente, implica em vários outros sistemas. Então, a leitura desses objetivos, ela precisa ser de uma forma extremamente ampla. E é uma leitura longa, porque os 17 objetivos empreendem 169 metas. Então, essa, eu diria, é a agenda do planeta, essa é a agenda da humanidade, e que se espera que essa agenda esteja alcançada em 2030. E muito que nós temos conseguido fazer é acoplar e harmonizar as nossas estratégias com essa agenda. E já há uma nova visão, uma nova potencial visão, eu vou mostrar alguns dados à frente para vocês, que é o THE 2050, é o The World in 2050, quer dizer, como será o mundo pós-2030, como será o sistema 2050. Só que como ainda está bastante longe, trazer essa discussão no momento em que nós estamos instalando uma estratégia. Pela primeira vez nós temos uma estratégia que não é de 4 anos, é uma estratégia que olha até 2022, saiu de 2019 para 2022, que ela se embaralha com a outra estratégia para 2030, é preciso cuidado ao se falar em 2050 para a gente não perder o foco na largada. Então, essa é uma das nossas questões. Então, esse é a nossa carteira, ou seja, o conjunto de ODS e, mais ainda, certamente que esses 17 objetivos, eles estão aí porque eles têm paternidade. Países, pessoas defenderam cada um deles. E são 17, talvez, porque se fosse 50 não teria foco, se fosse 2 ou 3, não englobaria tudo. Mas a minha visão de professor, a grande desafio e o grande interesse está na interação sobre esses ODS. Se vocês olharem, os 17, eles interagem entre si. É uma bela matriz de 17 por 17, que na realidade ela vira 17 por 169, e que nenhum deles pode ser tratado isoladamente, nenhum desses objetivos. As interações entre eles, às vezes, estão muito claras, outras vezes não estão, mas elas vão emergindo ao passo que se estuda sobre esses objetivos. Por exemplo, se nós olharmos segurança alimentar, segurança nutricional, segurança sustentável, resiliência do clima, diversidade genética, produtividade, o nexus, alimento, água, energia, todo esse sistema, se nós olharmos isso que parece que é diferenciado, tudo isso está ligado com fome.
Todos eles e vários outros, alguns dos colegas vão encontrar vários outros. Uma disciplina que eu continuo dando aulas mesmo de Brasília, toda sexta-feira de 9 às 12, e uma delas é Estudos Avançados de Energia e Ambiente. E a cada semestre nós mudamos. Esse semestre, a primeira tarefa que eu dei para os estudantes, todos eles de doutorado, foi: veja como sua tese, com que desses objetivos eles se interagem. Eles trouxeram o trabalho, cada um escolheu o seu objetivo. Na aula seguinte, eles já diziam: não, estou todo errado, tudo está embaralhado. E esse é o que se está fazendo. O primeiro movimento, cada um olha e diz: eu estou aqui. No segundo movimento, ele vê que isso é um carrossel extremamente animador e que a harmonia, as interações é que, de fato, onde estão os grandes desafios da ciência. Qual foi uma ação de gestão que nós fizemos? A secretaria, a CEPED, que é a secretaria que eu coordeno, tem 3 diretorias, na realidade, e tem 8 coordenações gerais nessas diretorias. Nós fizemos para todo o sistema uma leitura de cada diretoria, quais são os objetivos que ela tem mais aderência, como ela mais se coloca com esses objetivos. E o segundo movimento foi uma reunião com todo o time, dizendo: agora vocês têm todos que trabalharem, agora que vocês já sabem onde estão os desafios, de forma harmônica. Os últimos editais ou propostas de pesquisa que saíram, todos os diretores, não foi mais olha, isso aqui é de minha direção, eu trabalho. Não, todas as equipes trabalharam em conjunto, fizeram a leitura em conjunto e está saindo o documento com a visão em conjunto. E a primeira parte estranha foi: e essa diretoria, essa coordenação geral de ciências sociais, ciências humanas sociais e sociais aplicadas, o que é que ela vai fazer aqui? Eu disse: nós temos um de bioeconomia, que é uma ponta. Ela é a outra ponta. No meio tem clima, que é uma outra coordenação. Tem biodiversidade, tem biotecnologia e saúde, que é uma outra coordenação. Tem mar e Antártica, que é um outro sistema. Então, bioeconomia e ciências sociais, ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, o trabalho dela é integrar esse sistema de uma forma harmoniosa. E, por enquanto, estamos conseguindo. Vamos ver mais à frente. Então, o que é que nós temos nessa linha? Brasil, 27 de junho de 2017, seria o outro participante da mesa que Helena convidou, o responsável no Brasil pelos ODS é a Secretaria de Governo, ligada diretamente ao Presidente da República. E essa secretaria tem uma representação de ministérios, uma portaria em que define o ministério e define a sociedade civil. Entre a sociedade civil, uma das entidades que faz parte, que tem assento nela, é a SBPC. Isso houve um edital, houve uma grande discussão sobre a SBPC. E na Secretaria de Governo, desde o primeiro dia que eu digo para todos eles e continuo insistindo: esse decreto precisa ser revisto. Esse decreto precisa ser revisto. E, finalmente, o dia que tive chance de conversar com o ministro da Secretaria, eu disse: olha, os 2 ministérios que têm mais aderência a esse sistema não fazem parte deles, que são o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nenhum dos 2 está nesse sistema. Então, você não tem nem como refinar o componente de ciência e tecnologia, nem como levar a educação em todos os níveis. Mas essas são algumas das jabuticabas brasileiras, né? Isso nos reforça, talvez, uma situação que vários dos senhores já devem ter me visto falar isso em outros momentos, é que a nossa agenda envolve, desse século XXI, sustentabilidade, interdisciplinaridade e inovação, e que nessa agenda, certamente, isso implica em grandes mudanças. E mudanças tanto no setor empresarial quanto no setor acadêmico. E algumas dessas mudanças ligam exatamente com a mesa redonda que precedeu aqui. O sistema nosso educacional, em especial o sistema de ensino superior, ele precisa passar por uma transformação onde a criatividade e a coerência intelectual predominam. Então, enquanto nós não voltarmos a um sistema em que a honestidade, ética, o mérito e, especialmente no meio acadêmico, especialmente nesse meio, nós não faremos parte ainda da solução. Nós vamos continuar fazendo parte do problema.
Então, essa é a questão. Nós precisamos, as universidades especialmente, que é o topo da cadeia trófica, que irradia para todo o sistema, elas precisam voltar a fazer parte da solução, deixar de fazer parte do problema, porque nós acabamos entrando como parte do problema. Uma outra figura que muitos já viram e que prepara a frente aqui, convergência científica e tecnológica. A convergência científica é do século passado, é o Edward Wilson, escrevendo Consciência no fim do século passado, mostrando que química, física, matemática e biologia, como disciplinas, elas desapareceram e que o que surge é a interação entre elas como grandes temas de pesquisa e que elas precisam atuar muito mutuamente. E que os maiores desafios, tanto para o planeta como para a humanidade, não estão no seio de nenhuma das disciplinas, mas sim na harmonia entre elas. E essa é a questão. E a convergência tecnológica vem do início desse século, com a convergência que se estima entre nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia e informação e ciência cognitiva. Ou seja, em que se vai ao ponto mais elementar que se conhece. Tecnologia da informação, os bits, nanotecnologia, os átomos, biotecnologia, os genes, e ciência cognitiva, na realidade, os neurônios. Então, nós chegamos em sistemas que são, vamos dizer, os mais elementares possíveis, e essa total convergência vai depender de educação. Sem educação, nós não chegaremos a um sistema sustentável, a uma atuação interdisciplinar e a inovação. Tem muitos colegas, às vezes, dizem, eu estou começando a ser interdisciplinar, meus pêsames. Eu sou professor de química, pretendo ser professor de química sempre. Agora, me esmero em aprender bem os conceitos de química para eu poder dialogar com as outras áreas, entender o que elas fazem, elas entenderem o que é que eu posso fazer, e aí sim o projeto vai ser interdisciplinar, o curso vai ser interdisciplinar. Mas o professor, dificilmente ele conseguirá ser. Mas se ele capricha nos conceitos, mais no conceito do que no contexto, ele consegue trabalhar num contexto interdisciplinar. E aí, avançando um pouco em algumas visões e alguns desses aspectos que eu ventilei, inclusive, no domingo, nós estamos no momento em que se fala na quarta revolução industrial. Isso foi também ventilado aqui nessa mesa. A primeira revolução industrial vem do fim do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor. Você começa a ter uma nova forma de produção, uma nova forma de fazer as coisas. E isso muda um pouco a sociedade. A segunda, com a eletricidade. Você consegue... A máquina a vapor permitiu abrir estradas de ferro, permitiu conexão, permitiu melhorar os transportes, a manufatura, e causou uma grande revolução, tanto que alguns dirigentes proibiram o uso de TA automático, porque senão iriam desempregar as pessoas. Então, esse foi o primeiro movimento. A eletricidade intensificou esse sistema. Mais recentemente, perto de nós, o uso de computadores e internet tornou o sistema mais intenso e com possível de controle remoto. Uma empresa no polo petroquímico, no ex-polo petroquímico de Camaçari, que eu lembro da época da instalação, há 6 meses conversava com o dirigente dela, e disse, olha, é incrível, nós fizemos um treinamento para evacuar a fábrica, e a fábrica foi evacuada, para ver todo o treinamento de segurança. Ele disse, eu do lado de fora da fábrica, com o meu iPad, eu controlei a fábrica inteira, e ficaram todos maravilhados. Então, você vê uma fábrica que não é tão velha assim, na Bahia, hoje é um parque industrial, e ele consegue controlar a fábrica sem as pessoas todas do lado de fora da fábrica. É claro que não era em sistema de produção, mas a fábrica estava vazia, mas não abandonada. E a conectividade do aparelho, a indústria com a internet das coisas. Então, hoje, a internet das coisas já faz parte do dia a dia, a discussão dela, mas não os resultados dela. É como o indivíduo entrar no carro e dizer, ele não vai mais chamar o carro de Silver, como o cavalo do Zorro, ou alguma coisa dessa, mas meu carro, alguma coisa, fica para casa. Olha, avisa a geladeira aí para minha cerveja não estar na temperatura adequada. Liga o micro-ondas que eu quero comer hoje não sei o quê. Então, isso parece um pouco os Jetsons, mas algumas coisas, mas esse é o que se coloca hoje como essa linha da internet das coisas. Como o nosso país está nisso? Qual é a visão do nosso país? 42% das companhias desconhecem completamente esse sistema. Um trabalhador na indústria brasileira produz 20% de um trabalhador, 25% de um alemão e 20% de um trabalhador americano. Quer dizer, a nossa concepção
ainda está muito distante de uma onda que já chegou em alguns lugares, do que está avançando. A oferta de energia elétrica do país é instável e de baixa qualidade. Não preciso nem terminar de falar isso aqui para quem trabalha no laboratório. Quanto tempo nós levamos parado por queda de energia? Quem depende de vácuo, por exemplo, com espectrometria de massas, cai energia no mínimo 2 dias. No mínimo 2 dias para botar a máquina para funcionar. Salvador, o carnaval, é claro, começa antes, quinta-feira antes, oficialmente, e termina no sábado depois. A área do carnaval é próximo da universidade. Então, já há anos que no laboratório são férias compulsórias. Desliga tudo segunda e terça-feira antes de carnaval, tudo, e liga tudo na uma semana depois. Porque os trios elétricos, o sistema, a rede que já é ruim oscila e sempre quando volta de carnaval é uma tragédia. Então, essa é uma questão nossa grande. E existem limitações na capacidade de transmissão de dados e imagens. Nós temos supercomputadores, mas você só consegue trabalhar adequadamente lá, fisicamente, no local do supercomputador. Poucos conseguem processar imagens e grandes bases de dados à distância. No mínimo, você precisa dar download de algo do supercomputador cá, ou dar download de seus resultados lá para poder trabalhar. Então, essas são limitações que nós vamos precisar, certamente, incrementar com essa mudança e possível mudança do setor industrial. Aqui. E o que é que acontece nessas mudanças? 1997, e é um dado de realidade, Kasparov foi derrotado pelo Deep Blue. Todos diziam, o computador vai fazer tudo, menos derrotar no xadrez. Olha aqui o xadrez, 10 a 120 possíveis, várias possibilidades. Kasparov começou ganhando e terminou perdendo. Inclusive, ele aprendeu com o movimento dele. Aí disse, não, mas o Go chinês é extremamente mais complexo. 2016, o Go é 10 elevado a 360 possibilidades. O campeão de Go perdeu para Google, no sistema da Google. E a grande discussão agora em 2017, eu não sei se já aconteceu, porque eu não olhei recentemente, é ganhar no pôquer. Porque o pôquer tem um acessório adicional que é o blefe. Mas não é um jogo de cartas e tem as composições que o indivíduo pode fazer e as possibilidades para ver. Então, isso é um dado de realidade. A máquina hoje, ela processa com uma velocidade extremamente grande, que vantagens que nós tínhamos em relação à mente e ao processamento rápido, já não se tem tanto. Não quer dizer que nós estamos perdendo nada, em minha opinião. Significa que é um novo momento em que se vai precisar se acostumar e usar esse novo momento com bastante cuidado e com bastante competência. Outra questão que assusta a todos, isso é uma imagem da fábrica da Tesla. Essa imagem. E, a quem diga, isso aí acenderam as luzes para tirar fotografia. Mas porque ela opera, não precisa de luz acesa. O robô não vê luz. Não precisa de luz. Ela opera completamente automatizada. E contaram uma piada, que eu não lembro exatamente, mas adaptei como eu entendi a piada. Diz que do lado de fora tem um homem, quer dizer, um sapiens, como o sujeito diz, e um cachorro. Se o papel do cachorro é não deixar o indivíduo, em hipótese nenhuma, entrar na fábrica. E o papel do indivíduo é alimentar o cachorro para o cachorro não morrer. Então, essa é a minha versão da piada, se não é bem essa. Então, esse é o sistema da Tesla e é um dado de realidade. A outra questão, ainda nesse momento de sustentabilidade, é a IBM. A IBM vendeu toda a parte de hardware dela para a Lenovo, chinesa. Então, ela não tem mais a parte de hardware. E ela investiu tudo no Watson. Isso é o Watson. Então, e há quem diga que se o Watson, por exemplo, fracassar, eles vão ao Beleléu, porque todo o investimento dele é no Watson. E o Watson é um programa que tem uma capacidade grande de operar grande base de dados. O Big Data, como também estava discutindo aqui antes, é o Watson. Então, o que é que eles colocam hoje para o Watson? O Watson é uma ajuda para os advogados. Muito provavelmente será a primeira profissão a cair fora. Uma ajuda para os advogados. Porque os assinantes do Watson, ele pode colocar quais são os dados relevantes da questão, que o advogado está envolvido com a causa, e ele sugere possíveis alternativas. Ou seja, ele tem acesso a toda a base de dados
que os advogados usam a equipe para sair pesquisando, ele tem um acesso mais rápido e ele sugere isso. Então, daqui a uns dias vai surgir uma lei que não pode ter computador no sala de advogado, de juiz ou algo disso. A segunda questão são os médicos. Você veja, estavam falando aqui exatamente que curso de advogado, curso de medicina, que é onde os conselhos, não são os cursos, são os conselhos, são extremamente draconianos e não deixa nada de novo acontecer. Medicina, o sujeito a alguns tipos de câncer, o acerto do Watson é muito maior que os médicos, porque ele pede informações como os últimos exames do indivíduo, o que ocorreu, o tipo de alimentação, o local que ele mora, os dados dele, os dados das pessoas da saúde, dos pais, das mães, dos vizinhos, e ele consegue, como diz o programa, sugerir diagnóstico. Quer dizer, no fundo, hoje, qual a última vez que eu tive no médico, ele me pediu fizesse uma ressonância. Eu fiz, ele veio aquele negócio grande. Ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro e olhando para ele. Aí depois pegou o papelzinho que estava lá dentro, o resultado, e disse qual era o diagnóstico. Quer dizer, ele não fez diagnóstico nenhum. Quem fez a leitura foi um algoritmo que comparou com outras coisas e disse qual era a possibilidade que tinha ali. Então eu digo, olha, realmente o Watson vai dispensar esse camarada daqui a uns dias. Então, esse é a nossa situação. E esse é o quadro em que, em vários locais, por exemplo, a previsão recente, teve um pesquisador do MIT que fez uma palestra esse ano na Academia Brasileira de Ciências, que disse, olha, motorista de caminhão vai deixar de existir. Em pouco tempo você vai conseguir algoritmos e sistemas como estão que vão dirigir caminhão melhor ainda. Acidentes. Acidentes, não, por qualquer faixa etária, o número de acidentes é grande. O número de mortes é enorme e o número de pessoas feridas ou desabilitadas é maior ainda. As companhias de seguro estão investindo bastante no carro sem chofer, porque acham que é um carro muito mais seguro. Ele vai parar no sinal de trânsito de forma adequada e o que vem atrás vai saber que o da frente parou e vai parar também, não vai estar no celular ou na coisa, ou olhando o jornal ou namorando com alguém que está na rua. Então, esse é o sistema que eles apostam que vai se tornar muito mais seguro. Ou seja, é o sonho também, não é? Você chegar aquele sujeito que montava no cavalo e diz, vai para casa. O sujeito ia ali dormindo e ir para casa, daqui a uns dias isso pode acontecer. No caso nosso, não está tão perto. Há algumas dificuldades, inclusive dificuldades culturais. Como a máquina decidir, quer dizer, se o carro da frente parou, de trás sabe que vai parar. Mas como decidir se o pedestre que está na beira da estrada, que se movimenta, ele vai passar na frente ou ele não vai passar na frente? Então, tem várias questões e várias discussões que vão andar longamente. Nesse cenário, há quem coloca já alguns documentos muito recentes, que a organização da sociedade, ela permanece em mudança acentuada, e com toda essa discussão que nós estamos vendo, essa organização da sociedade requer uma atenção mais refinada. E aí, como é mostrando, há uns 70 mil anos, era uma sociedade de caçadores-coletores e que vivia em harmonia com a sociedade. Não tão harmônica assim, porque essa mesma sociedade entrou na Austrália e acabou, extinguiu os mega animais que tinham na Austrália, entrou na América, fez o mesmo, mas o desastre não era tão grande. Há 10 mil anos, nós éramos uma sociedade agrária. A organização nossa era agrária. Dá-se um pulo de 10 mil anos para o fim do século XVIII. Fim do século XVIII, com a máquina a vapor, ela se torna a sociedade industrial, que muda. Há comentário que eu vi recente, e também escrito em alguns locais, que disse o Marx, se estivesse vivo, ele reclamaria de todos. E como não está vivo, ele deve se revirar no túnel. Ver as pessoas interpretarem o que ele escreveu em reação à sociedade industrial em pleno século XXI. Quer dizer, as coisas não cabem bem. Né? Dessa sociedade industrial, nós fomos para a sociedade da informação. Então, esse é um sistema, que o sistema industrial, ele começa aqui, e nós temos 4 mudanças, com o vapor, a eletricidade, o computador e a internet das coisas. Mas o sistema social, ele muda um pouco. E aí eu vou arriscar dar também algumas de minhas interpretações nessa mudança. Eu acho que no meio do caminho, a partir dessa revolução cognitiva, a invenção da escrita e a invenção do dinheiro, há cerca de 5 mil anos,
ele permitiu a organização das cidades, ele permitiu uma organização melhor e um poder de troca e de escampo bem melhor com as pessoas. Mas, 500 anos atrás, a revolução científica, ela começa a partir das grandes navegações. A partir das grandes navegações, quando o europeu especialmente, ele chega no continente americano e consegue voltar para dizer que chegou, porque certamente muitos chegaram antes, mas não conseguiram voltar, não tinha sistemas para voltar e dizer que tinham chegado. Então, ele consegue dizer que voltou, ele faz um novo tipo de comunicação. E, nesse ponto, os humanos da época descobrem a sua ignorância. Descobrem a sua ignorância porque tudo o conhecido era consultar os livros sagrados. Toda religião tinha o seu livro sagrado. E esse novo não existia em nenhum dos livros sagrados. Então, acho que nesse ponto aqui, surge toda uma revolução científica, e essa revolução científica, ela se processa até os nossos dias. Eu vou voltar a ter um pouco mais isso à frente. Nesse sistema, hoje se imagina que nós saímos da sociedade de informação e estamos no século XXI numa sociedade 5.0. Essa sociedade 5.0 é considerada uma sociedade super inteligente, super conectada e uma sociedade totalmente cooperativa. A cooperação é quem dominaria nessa sociedade. E um outro dado, uma sociedade com jovens acima de 65 anos. Muitos jovens acima de 65 anos. E isso é o que chama a atenção para a mudança. Isso é fruto do século XX. No século XX, no início do século XX, a idade média era 40 anos, a expectativa de vida média, e ele termina com expectativa de vida média de 70 a 80 anos, a depender do local. Você aumenta a expectativa de vida. Com toda a parte de medicamentos, com tudo que aconteceu, hoje o Japão, por exemplo, a 26,7% da população do Japão já tem acima de 65 anos. E o mundo terá 20% acima de 65 anos em 2050. Então, é uma sociedade completamente em outros padrões. São pessoas que precisam de outro tipo de moradia, de outro tipo de mobilidade, de outro tipo de alimentação, de outro tipo de conforto. Então, é um sistema que vai exigir e vai implicar em grandes mudanças nessa sociedade. O outro lado agora, como é que nós ligamos isso com os SDGs? Se nós olharmos como está o planeta e o que ocorreu, não nesses 70 mil anos da humanidade, mas o que ocorreu nos últimos 100 anos, no século XX, e especialmente na segunda metade do século XX, mostra que nós temos um gap grande entre essa sociedade de jovens da terceira idade, mais inteligente, mais conectada. Uma das previsões que eu discuti em alguns locais, inclusive com o setor industrial, eu disse, olha, nessa sociedade aqui não haverá mais patente, quando ela se firmar. Não vai ter patente. Se todos estarão colaborando entre si, os dados estarão abertos, a informação vai estar fluindo para tudo quanto é lado. Quer dizer, vamos ter que, certamente, estabelecer novas formas de conexão. Então, aí eu vou chamar um pouco a atenção de vocês, esse cenário dessa nova sociedade com essa nova época, com o século XX e o que vem à frente. O que é que aconteceu com o século XX? Século XX, 2/3 desse século foi de guerra. 2 guerras quentes e uma guerra fria. Nós temos o início do século XX, 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, já começa o século XX com a guerra aberta. Nesse meio, a Primeira Guerra Mundial, 1908, foi quando Haber fez a síntese da amônia em 1912, 13, quando Bosch transformou isso num processo industrial. A síntese da amônia, nessa época aqui, era para fazer explosivos no esforço de guerra alemão. Não tinha nenhum outro objetivo, eles precisavam de nitrato. E, ao fazer amônia, fazer nitrato era fácil, o problema era fazer amônia. E isso era nitrato para o esforço de guerra alemão, sem nenhuma dificuldade. Só que isso abriu o caminho para os fertilizantes. E abriu um caminho longo para que, durante todo o século XX, a área agrícola fosse expandida. A expansão da área agrícola foi que permitiu o aumento da população, de 1,6 bi de habitantes no início do século para 7 bi no fim do século.
Mas o que é que isso segue? Meio aí, 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial. Encadeado, tivemos uma Segunda Guerra Quente. O que é que acontece de novo durante essa Segunda Guerra Quente? Bomba atômica. Fim da guerra, perto do fim da guerra, 1945. Então, o escritor Will Vell, recente, ele diz que nesse momento a humanidade descobriu que ela pode se autodestruir completamente. Ou seja, e algo incrível, porque 16/7, mas já dia 7 de agosto, já jogava a primeira bomba em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, e eles nem sabiam com o que era que estava lidando. Há relatos da época que, ao meu ver, que são alarmantes. Foi desenvolvimento americano e eles sempre fizeram guerra depois da secessão fora. E testaram vacinas e várias coisas fora. Depois disso, eles começaram a alimentar mulheres grávidas com material radioativo, especialmente negras, moradores de hospícios com material radioativo, para ver como era que isso afetava o feto, como era que isso afetava as crianças que nasciam, como era que isso afetava as pessoas. Porque eles não tinham a menor ideia, eles tinham a tecnologia, mas não tinham o conhecimento básico, como era que isso afetava. E isso desencadeou, certamente, uma nova era. E isso foi o quê? Talvez um dos primeiros grandes projetos de pesquisa e ciência organizado, foi o Projeto Manhattan. Isso foi fruto de um sistema liderado por grandes cientistas que alguns deles não tinham nem ideia, senão nem teriam trabalhado no poder destrutivo disso. Mas isso muda a cara do século XX na metade dele. Aí nós vamos mais um ponto à frente. 20 anos depois, mais ou menos, 25 anos depois, o homem chega na Lua. Fruto de um segundo projeto, o Projeto Apollo, que mudou toda a configuração de ciência nos Estados Unidos e mudou também no mundo. E um projeto organizado, um projeto completamente bem delineado, que foi o Projeto Apollo. De certa forma, o Will Vell diz que nesse momento o homem descobriu que ele podia sair da área de influência do planeta Terra. Ele vencia a gravidade, saía da atmosfera, da troposfera, e que certamente ele podia desbravar o novo mundo. E certamente que isso pode ser uma marca para a humanidade. Ela poder se autodestruir, ela poder ir para outro local, em outro ponto do espaço. Seguindo a linha, 89, cai o Muro de Berlim. Ou seja, em 89, termina a guerra, porque ao final das duas guerras quentes, aqui começa a Guerra Fria, e só termina em 89. Então, 2/3 do século XX foram de guerra. Eu custo aceitar, mas não posso negar uma questão que é sempre colocada, que na época da guerra é onde a ciência e a tecnologia mais se desenvolvem. E isso mostra um pouco. Então, não posso negar, mas é difícil aceitar que um esforço gere... certamente que muita coisa boa aconteceu, mas vários problemas nós tivemos. Então, isso é o século XX. E aí eu chamo a atenção, vou mostrar a linha com os SDGs, o que acontece nessa virada do século XX, quando nós olhamos os indicadores. Ou seja, a metade do século XX, 45, 69, quando nós damos esse salto. Se olhar hoje, foi atualizado agora em 2015, esses são os limites do planeta. Alguns deles já foram ultrapassados, essa linha vermelha. A diversidade genética, o limite já foi ultrapassado. O nível de intervenção humana nela é imensa, e isso já está perturbando o planeta. Algumas estamos perto, como a carga de aerossol na atmosfera, como as novas formas, a acidificação no oceano. Mas uma que eu gostaria de destacar aqui, que é a quantidade de fósforo e de nitrogênio, os fluxos biogeoquímicos. Isso já ultrapassou de largo. Isso vem como? A síntese da amônia, no início, permite os fertilizantes. Os fertilizantes têm nitrogênio e vem fósforo. Toda a expansão da área agrícola resultou em parte disso. E o Brasil, o agronegócio, sustenta o país. Mas a nossa balança comercial é fortemente afetada pela importação de fertilizantes, especialmente fosfatatos, que nós temos dificuldade, e altamente impactada por agrotóxicos, defensivo agrícola que nós importamos. Então, isso tem impactado bastante a parte do país, e esse é uma das questões planetárias. Nós olharmos para dentro do país, isso aqui é a produção de cana, aqui é a produção de soja,
e aqui é o uso de fertilizantes. Isso aqui era a estimativa de 2012. Olha 2020. O salto é exponencial. Se nós olharmos a parte de agroquímicos, a mesma coisa, a produção de cana-de-açúcar e de soja, que são as maiores produções especialmente para energia, olha o uso de agrotóxico. O salto que ele dá. Quer dizer, hoje nós já somos os campeões de importação de defensivo agrícola e parte de fertilizante. E a tendência é que isso deve incrementar cada vez mais esses dados. Uma questão recente. Esses pesticidas já foram quantificados, registrados, associados ao material particulado 2,5 micrômetros. Material particulado atmosférico fino é o que vai nos alvéolos. Ou seja, boa parte disso, de 19 pesticidas estudados, 12 foram quantificados associados a esse material particulado. Ou seja, a ideia é que você tem uma agricultura orgânica, tem mais, o sistema está no ar. Ele está no ar, com bom oxigênio, como tudo, aí você está respirando eles. O outro lado dessa ligação, veja o nosso país. O Brasil usa maciçamente. A linha de importação agrícola nossa é maciça, mas mais do que agrícola. Observem, em 2016, o ano passado, só Malation, o Brasil importou 800 mil litros de Malation. De Priproxfen, 250 mil quilos, ou seja, 1/4 de tonelada. E aí lá vai. E todas essas importações, e são vários os pesticidas, foram feitos pelo Ministério da Saúde para combater a Zika. Ou seja, tudo isso está no ar. De novo, todo o combate à Zika. Importamos uma carga imensa de pesticidas. Então, hoje o sistema, quer dizer, nós temos toda uma expectativa de vida aumentada, mas as condições do planeta reduzidas. E, próxima figura, essa linha de corte aqui é 1950. Tudo isso aqui, essa linha de corte é 1950. De um lado, nós temos os grandes desafios em relação à parte econômica e social. No outro lado, os grandes em relação ao planeta. Se nós olharmos, por exemplo, esse aqui é captura de peixe. Por exemplo, olha a captura de peixe, o que é que acontece com o lado. Então, qualquer sistema que você olha, é CO2. Veja que ele sobe, olha o pulo de CO2. Olha o pulo de compostos nitrogenados, olha o salto que ele dá. Se observarem, o salto em relação a turismo, em relação à população, ao crescimento populacional, em relação ao produto interno bruto, vários dos sistemas, se nós olharmos, e em geral se observa isso a partir da Revolução Industrial, mas todos eles têm um salto relevante a partir dos anos 50. Quer dizer, exatamente a metade do século passado. Exatamente o século em que a expectativa de vida dobra e em que a população multiplica por 4. E esse é o legado do começo desse século XXI. Todos os sistemas, quer dizer, a carga planetária é grande. E aí, o que reforçamos bastante, a necessidade de um grande acordo mundial em reduzir essa carga do planeta. Porque nós não vamos pregar a reduzir a população do planeta. Passado, muitos até imaginam, isso é possível, o sujeito inventar um vírus novo, imunizar alguns e fazer uma resolução. Mas imagine a catástrofe. O que nós precisamos realmente é melhorar o planeta. Então, associado aos SDGs, eu acho que tem uma sequência de documentos, eu vou só mostrar a vocês a capa como sugestão, que eu acho que serão de muito boa leitura para que se possa entender a situação que nós estamos nesse momento. Eu não gostaria nem de traçar uma coisa pessimista, que eu não sou otimista, nem da onde poliana, traçando que nós vamos viver 150 anos em 2050. Eu bem gostaria que fosse rápido, que hoje o desafio não é a extensão da expectativa de vida. Já tinha pessoas com 40 anos, 80 anos, há 2.000 anos atrás. O que tinha era uma parcela pequena da população com 80. Agora tem uma parcela da população maior e com boa saúde e mais bonita. Porque, inclusive, a química, além de melhorar a boa saúde das pessoas com os medicamentos, tornou-as mais belas com os cosméticos, com todos os aparatos. É um legado da química nele.
século. Então, a ideia agora, e toda a discussão, é como estender a vida, como passar o limite dos 115 anos. E, certamente, muitos acham que os avanços virão até 2050, não se sabe quantos. Então, tem algumas linhas de documento, como o documento que saiu ano passado, da Unesco. Em geral, a Unesco tem feito muito bons documentos, que é o Relatório Mundial das Ciências Sociais. Tem um resumo em português, todos eles, o documento grande é em língua inglesa, tem outras línguas, não em português todo ele. Mas o que é o lema do documento? É o desafio das desigualdades, o caminho para um mundo justo. Esse documento, inclusive, eu acho que ele é muito precioso por nós, porque a vice-chefe, a segunda pessoa que coordenou a elaboração desse documento foi a Elisa Reis, que é colega, nossa amiga, professora, membro da Academia Brasileira de Ciências, e a Elisa trabalhou intensamente nesse documento. Ou seja, o desafio da desigualdade e como se trilhar um caminho justo. Segundo, já desse ano, que também recomendo a todos, sobre água. A cada ano ela faz um documento sobre água, focando um aspecto distinto da água. O deste ano, saiu, são as águas residuais, um recurso inexplorado. Estão mostrando o quanto nós temos de problema de águas residuais e quanto nós temos uma grande oportunidade explorando esse novo recurso e trazendo novos benefícios para o sistema. Então, ele acopla muito bem os outros. Terceiro documento saiu no dia 8 de junho. Ou seja, dia 8, tem um pouco mais de um mês, foi no Dia Internacional dos Oceanos. É o estado recente dos oceanos em volta do mundo. E a ideia é que nós temos um planeta, um oceano, mas que já tem oceanos dentro do oceano de plástico. Já tem vários sistemas, a acidificação ela cresce, a pesca predatória ela cresce. E que essa é uma atenção, e esse eu recebi essa semana, eles enviaram essa primeira versão, que é Educação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E essa é uma versão em inglês, isso está na web, vocês conseguem colocar na Unesco, isso com o mundo agora dentro dessa linha desse objetivo. E qual é a situação? Não é fazer nenhum proselitismo, não é ensinar ninguém nessa sala o que é ODS ou como ir para os ODS, mas mostrar que há um conjunto de documentos, há uma literatura farta e que muitos podem utilizar bastante essa literatura em suas aulas, em sua conferência, no dia a dia, no botequim, onde estiver, uma boa literatura e uma boa discussão. Caminhando para o fim, nós temos, e aí eu volto a uma conhecida figura de todos, redesenho que nós precisamos e precisamos atuar muito na parte educacional. Nós temos, eu digo para os químicos, que nós temos 3 reatores. E diria, para os não químicos, que nós temos 3 campos de trabalho, que são o ambiente, os materiais e a vida. Qualquer sistema vai estar envolvido nisso, seja novo ou não o material, a vida, seja uma jararaca, ou seja uma borboleta, é o mesmo sistema, ou seja, uma pessoa humana. Então, o ambiente, seja ele aquático, seja ele uma floresta, um bioma, é o mesmo sistema. Então, esse é o sistema. O que nós tivermos vai ocorrer nesse sistema. Então, para manter uma economia forte, precisamos de um ambiente inovativo. Ou seja, nós precisamos ver esse ambiente inovativo, ele depende muito, que eu digo, são os conceitos básicos. As pessoas que conhecerem bem as relações entre matéria e energia, as relações entre causa e efeito, e as relações entre estrutura e propriedades, que dá para se ler em qualquer área do conhecimento, essas pessoas conseguirão dialogar bastante com as outras áreas do conhecimento e cooperarem bem mais. Esse sistema envolve o conceito. E acho que esse é o conceito que trouxe muitos de nós a fazer pesquisa nos últimos 20, 30, 40 anos, com toda essa resolução, são os conceitos. E o que nós vemos hoje que me assusta é o contexto. Hoje, o jovem é ensinado nas escolas muito contexto e pouco conceito. Então, ele aprende o contexto muda, ele não sabe mais nada. Se ele sabe o contexto pode mudar da forma que seja. Ele terá condições, ou ela, de interagir com outras pessoas de outras áreas e entender melhor o que está acontecendo. Então, esse é o sistema, eu imagino. E a agenda nesse século, eu acho. Eu não escrevi nada disso enquanto estava a reunião passada. Mas é preciso educar para inovar, mas é preciso inovar para educar. Isso é fundamental. Precisa de estabelecimento de uma conexão, e de uma conexão conceitual forte entre ciência e educação.
precisa integrar a ciência com tecnologia e inovação, pois inovação não vai emergir sem um grande componente científico que vai fazer de tecnologia o ambiente de transformação. E uma frase que eu gosto há muito tempo, foi fruto de um pequeno texto escrito no editorial e que muitas pessoas sempre gostam, que eu acho que o professor ele não precisa ser cientista, mas ele deve pensar como cientista, ele deve ter alma de cientista. E com isso ele vai agir melhor, bem melhor como professor, né? E só me resta agradecer a todos vocês por atender, pela atenção, por me ouvirem até uma hora dessa. Obrigado. Alô? Alô? Alô, alô, cabeleira, olha o som. Então, pessoal, quero, antes de abrir, já agradecer ao Jailson pela excelente conferência, a importância de trazer aqui os ODSs de uma forma bastante, eu diria que em termos de sociedade científica está sendo a primeira vez. Sim. E, de novo, eu também quero te agradecer o empenho que você fez e o quanto está te envolvendo por casar a ente com os ODSs para a gente não ter novos objetivos, mas sim enquadrar aqueles que nós já temos dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável. E também em relação àquele trabalho da Elisa, ele vai ser apresentado amanhã aqui também, lançado pela primeira vez aqui no Brasil. A Elisa faz questão de apresentar amanhã, vai ser amanhã, aquele Inequalities da ONU, e vem um francês junto com ela e o Ricardo Paes de Barro. Então vai ter uma mesa, se eu não estiver enganada, é sessão especial da 1 às 3. Vale a pena ver, porque casa, parece que a gente fez tudo, ao acaso foi acontecendo a organização, e o que a tua palestra encaixou com o que nós discutimos sobre educação. Realmente é um alerta. E esse teu gráfico aí da Conhecimento 5.0 é impressionante. E o livro que você citou, ele é incrível. É o segundo. O primeiro e o segundo, eu não sei quantos já leram, mas é um livro incrível do Yudel, que vale a pena. Ele começa primeiro com a história da humanidade, que é fantástica, e nesse outro com o mundo. Eu fico assustada, viu, Jailson, quando eu vejo que a gente, no começo, o antropoceno, eu fiquei assim, mas será que vai ser? É impressionante o que levou milhões de anos, nós estamos fazendo uma velocidade muito rápida de deteriorização. Então, eu quero agradecer de novo e abrir para o debate, as perguntas, agradecer os meus monitores aqui da UFMG, que têm sido incríveis, e, por favor, levanta a mão e eles levam o microfone. Posso? Jailson, muito obrigada pela palestra, excelente. É sempre uma delícia te ouvir. Vendo tudo que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com a humanidade, eu estava até discutindo isso ontem com a Letícia,
às vezes eu tenho a sensação que a gente já está na Terceira Guerra Mundial, que ela já está acontecendo, que a gente ainda não se deu conta disso. E aí, dentro desse teu quadro de progressão, eu queria saber de você se você concorda com isso ou não, e o que tecnologicamente, ou que em termos de ciência está acontecendo para levar a essa degradação da humanidade que a gente está vendo com as migrações, com a violência, com os atentados terroristas e assim por diante. Alguém mais algum comentário? Professora. Boa noite, eu sou Suzana Lanes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais a respeito do que você pensa das terras agriculturáveis que o Brasil ainda tem, né? O Brasil tem uma quantidade imensa ainda de terras agriculturáveis. E aí eu fico pensando com relação a essa parte dos pesticidas, dos defensivos agrícolas, né? Eu acho que nós temos um limite também para a agricultura, né? Eu sou da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? E até ontem na minha palestra eu falei um pouco sobre isso também, né? Então eu gostaria de ouvir de você o que você pensa e qual seria nosso limite em termos de agricultura. Obrigada. Assim, Jailson, é mais ou menos na linha da colega que me antecedeu, é sobre a segurança do solo brasileiro. Esse ano a previsão é que nós vamos produzir cerca de 240 milhões de toneladas de grãos. Mas ninguém pensa que o solo do Brasil é um solo velho, é um solo bastante intemperizado. Ano passado, eu fui a uma conferência em Paris, em dezembro, você sabe, a convite, fiz uma apresentação lá, sobre segurança dos solos no mundo. De toda a América Latina, tinha eu do Brasil, um colega do Uruguai e um colega do México. Tinha todo o pessoal do Canadá, dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa. E do Brasil, ninguém pensa nisso. Só se pensa que vamos produzir e vamos, que bom, e que bom, e que bom. Quer dizer, o nosso trabalho lá de retenção de água no solo do Nordeste, que você acompanha, é exatamente no sentido de diminuir a pressão sobre a Amazônia, por exemplo, porque os nordestinos agora eles estão indo muito mais para a Amazônia do que vindo para Rio e São Paulo, porque as condições aqui não estão tão fáceis. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na defesa dos biomas brasileiros e do solo brasileiro de modo geral. Então, vamos fazer 3, depois a gente faz o outro. Lucile, no fundo, eu tenho tentado entender um pouco como o sistema acontece, inclusive como você diz, que guerra nós vivemos nesse momento. E é muito difícil traçar um paralelo. Porque quando nós vimos a situação de Alepo, de várias coisas no Oriente Médio, eu não acredito que em pleno século XXI se faça um nível de destruição daquele, algo extremamente estúpido para esse momento em que as guerras são em tempos reais. Mas, ao mesmo tempo que eu olho uma cidade linda, que eu gosto, tanto quanto Salvador, que é o Rio de Janeiro, eu chego no Rio de Janeiro e me dá uma tristeza hoje imensa com o Rio de Janeiro, de ver a segregação que acontece no Rio de Janeiro e ver o quanto a violência que foi isolada, de um certo modo, do alto do morro, ela está descendo o morro e assustando Copacabana e vários locais. Então, você vê que a tentativa de isolar, quer dizer, não deixa de ser uma guerra. Não deixa de ser uma guerra. Eu fui ao Museu do Amanhã para uma reunião do British Council e que terminou à noite, né, essa reunião terminou em torno de 10, 11 horas, e eu saí do centro do Rio para o hotel. Me assustou o número de famílias dormindo debaixo das marquises. Não são pessoas, não, famílias, colchões, várias coisas.
debaixo das marquises. Então, é um sistema que realmente nós vamos precisar, vai precisar de muitos cientistas sociais, que não é um professor de química que vai conseguir explicar, mas para entender. Da mesma forma, se der um pulo para Nova York, no período que teve a reunião na ONU sobre ciência, tecnologia, inovação e o impacto dos SDGs, eu saí de lá, no dia seguinte, alguém atropelou alguém na Times Square, subiu para um sistema e atropelou na Times Square. E realmente é um local, uma região que eu gosto de ficar hospedado. 2 semanas depois, eu voltei para a reunião dos oceanos. A Times Square estava toda cercada de gelo baiano, como eles chamam, inclusive nas calçadas, para que carros não subissem. E de cada lado da Times Square tinha um carro da polícia, 2 policiais e 2 outros policiais com fuzil com mira telescópica do lado. E já menos pessoas no meio da rua e as pessoas assustadas. Quer dizer, isso para ver os extremos. E, do outro lado, me assustou numa reunião que teve, por acaso, na Unesco, em que eu saí andando e disse, olha, eu adoro o Museu dos Impressionistas, né, que está no Museu d'Orsay. Para ir andando. Eu saí andando de manhã, estava uma série de coisas da primavera, uma Olimpíada meio deles do lado do Sena, fantástico, orquestras tocando, e aí subi para ver. E nos vidros do lado de fora do Museu de Orsay estava escrito, estamos com a segurança reforçada pelo perigo imediato de ataque terrorista. Eu nem entrei no museu, voltei. Então, você vê que isso está disseminado. E o que muda é a escala. Estamos realmente num estado de guerra, nós estamos. A questão é a escala, é onde e como ela está ocorrendo. E acho que aí é que nós precisamos, e em vários locais, a sensação minha é que nesse desenvolvimento todo se deu muito ênfase às ciências exatas, às ciências básicas, ao desenvolvimento, mas pouca inovação na parte social. E entender essa dinâmica de população, como as populações reagem, eu acho que esse é um exemplo bom. Nesse livro que eu citei aqui um pouco, que a Helena citou, o primeiro é um historiador que estudou em Oxford, ele mora em Israel. O primeiro dele, ele fala Sapiens, uma breve história da humanidade. Então começa falando da revolução cognitiva, vai ao fim. E aí você lê numa frequência muito interessante. O segundo, que é Homo Deus, você lê numa velocidade e já devora o livro. Então, ele cita, tem um componente de pesquisa muito bom. E uma das coisas que me interessou, assim, me deixou mais interessado, ele mostra as experiências com os cérebros, tentando entender o cérebro. E Ronaldo Mota falou aqui, entender o DNA e fazendo um ensino desenhado. Ele mostra uma experiência do exército americano em tornar os soldados mais focados. Como eles não podem enfiar eletrodo na cabeça do sujeito, criaram uns capacetes que estimulam áreas do cérebro. E ele relata nisso que uma jornalista resolveu ir fazer um teste com isso. E ela foi, colocaram ela num sistema simulado, deram um rifle para ela e os terroristas começaram a aparecer e ela começou a atirar com o rifle e parece que conseguiu acertar 2 ou no máximo 3. Aí equiparam ela com capacete, deram o rifle de novo, e começou o sistema, a mesma sessão. Quando terminou a sessão, que ela olhou, disse, quem foi que fez isso? Que matou todo o pessoal, 100% de acerto. E aí mostraram um filme com ela atuando. Ela pegou com toda a concentração, paciência, o primeiro todo, acertou tudo. Então mostrou que realmente o sistema funcionava, e isso num sistema de treinamento do Exército. E aí o relato da jornalista, 2 semanas depois, ela estava inquieta com a vontade terrível de usar o capacete de novo. Então, são sistemas experimentos que estão em andamento e que a gente lê e fica tentando entender o experimento, mas realmente nós estamos no meio de uma grande revolução, não só científica e tecnológica, mas social. Então, acho que é um bom assunto para se discutir. Professora Suzana, os limites da agricultura. Na estratégia de ciência e tecnologia, tem uma parte que nós dissemos que o Brasil ainda pode aumentar a produção de biomassa, seja especialmente para alimentos, e, de outro lado, menos para energia, mas que também é possível, porque você simplesmente queimar não é uma boa estratégia. Então, mas que ele pode aumentar a produção de biomassa.
Mas tem uma ressalva, essa produção de biomassa precisa ser feita com uma diminuição do uso da terra, preciso ter bastante cuidado com o uso da terra, com a diminuição do uso da água, que a quantidade de água, nós usamos 1 tonelada de água ou mais para produzir 1 quilo de soja. Então é preciso muito controle de água. A cana-de-açúcar que é produzida no estado de São Paulo, boa parte da água é precipitação. Mas toda a soja que é feita no sul do Brasil ou no oeste do Brasil é feito por aspersão do aquífero Guarani ou do aquífero São Sebastião ou do aquífero Urucuia. Então, são valores de água distintos. E a outra questão é o fertilizantes e agrotóxicos, que se precisa diminuir não só pela questão ambiental, é que para o país há um peso imenso na balança comercial. Então, tem vários trabalhos de pesquisa do país, tem muita coisa andando, da mesma forma que cresce o país, anda bastante. Por exemplo, o professor Mangrich, ele tem um trabalho muito interessante sobre o uso de biocarvão, mimetizando terra preta de índio, que mostra que tem regiões do país que chove, mas que o solo não retém água, então você precisa usar muita água. E que se usar biocarvão, você consegue reter a água e ter uma produção agrícola melhor. Tem trabalhos dele que, usando biocarvão, usando argilas, para entrega controlada de fertilizantes, como se faz na parte de medicamentos. Então, acho que muito disso está em desenvolvimento, como várias outras iniciativas, que vão permitir se fazer essa expansão. Agora, o grande desafio mesmo nosso em escala mundial, quando se discute a segurança alimentar e nutricional, no caso é a nutricional, que não é só alimentos, eles precisam ter uma capacidade nutricional grande, e o desperdício. O desperdício é imenso. O próprio Brasil, ele produz uma quantidade de grãos imensa. Depois ele vai estocar, colher essa quantidade de grãos. Ele gasta uma grande quantidade de energia, estoca os grãos. Na hora dele transportar os grãos, é o que dizem os fazendeiros, da porteira para dentro está tudo bem, da porteira para fora é um outro problema. Então, e isso gera um desperdício antes de chegar na prateleira. Então, e essa é uma questão que a gente precisa bastante avançar, porque se resolve o desperdício, nós já avançamos bastante no sistema, né? E Mangrich já está a resposta. Se conhece bastante a parte de solos, tem feito um trabalho grande com os seus alunos, isso tem ajudado bastante a entender e a racionalizar. Quer dizer, o fato de entender o que acontece com a terra preta de índio na Amazônia, que poucas pessoas entendiam, e ver como mimetizar isso no Nordeste brasileiro como experimentos em Sergipe, eu acho que são de extrema relevância para isso, e exemplos que certamente são seguidos, e a interação com a Embrapa também tem aumentado bastante. Aliás, de vários locais do mundo, a procura por interagir com grupos de pesquisa brasileiros na área de bioeconomia, que trataria praticamente um conjunto grande disso e de microbiomas, é grande mesmo. Então, acho que esse é o presente e o futuro, né? Como harmonizar os dois. Eu também agradeço. Eu acho que nós agradecemos a magnífica conferência do Jailson, como sempre. É mais uma amiga. Mentes brilhantes. Jailson, com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, todos os itens, nós, nesse longo do tempo, e você é um especialista, nós tivemos um avanço, e o Brasil é hoje reconhecido mundialmente como um país de fontes renováveis de energia. A produção de carros flex de última geração é um belíssimo exemplo de alta tecnologia. As fontes, mas recentemente, lá em São Paulo, teve uma discussão e o que se tem na bancada e que se imaginava sair para escala já recente, que é fazer álcool de terceira geração de celulose, que estava previsto para 19 e 20, parece que vai ser adiado para 30. Então, o Brasil avançou muito, alta tecnologia, principalmente não só em São Paulo, mas como todos, você faz parte do INCT. Isso é um dado que nós temos concreto. O outro, Amazônia, que ultimamente saiu, eu fui agora para a Europa, tem um documento enorme sobre o desmatamento da Amazônia.
como, querido, lá, você agora sendo homem público, o que é que o país precisa para estar incluído dentro desses índices de desenvolvimento, se nós andamos e agora estamos praticamente pensando no retrocesso? O que é que nós temos, o que precisa ser feito? Porque a coisa que eu mais admiro, onde eu chego, é ver que o Brasil é parte desse desenvolvimento sustentável que a Europa não tem, que tantas pessoas não têm, inclusive, até da cana ser utilizada como fonte de energia etanol, porque o etanol dos Estados Unidos, que é o primeiro colocado no mundo, vem de milho. E nós, quando estou na região açucareira, e tem um declínio da produção de etanol numa região, que é a região de Araraquara, enorme. Então, parece que nós estamos voltando, não estamos nos integrando no documento que você colocou aqui de forma magnífica. Próximo. Jailson, eu quero te agradecer, porque eu sempre gostei de te escutar, e agora mais ainda, né? E quando você fez seu discurso de abertura, eu logo vi que você tinha lido Homo Sapiens e Homo Deus, porque é uma coisa que impregna, né? No brainstorm, a gente fica doido. E eu fiquei uma manhã inteira discutindo com a Regina Marcos lá no hotel sobre os dois livros, porque realmente eles nos impressionam. Mas, tirando isso, como a minha colega tinha falado, nós devemos estar mesmo numa guerra, né? Porque se você para pensar que com todos esses herbicidas usados, nós tivemos aí, além da dengue, a malária, que todos os primatas, quase 90% da população de primatas brasileiros tem. Hoje nós temos uma detecção da malária símios, é um trabalho que a gente faz em parceria com a René Rilchot aqui, publicamos até na Plus One. E 90% dos macacos, eles têm a malária símios, e humanos que convivem em floresta também possuem. Quer dizer, usou-se um monte de herbicida, será que isso não está levando hoje como é que eu vou falar, a urbanizar todas aquelas síndromes que seriam silvestres, como foi também o caso da febre amarela, a malária, porque é uma malária que ninguém sente, então ninguém sabe, só quando faz diagnóstico que vai saber. Caso contrário, não sai. E toda a contaminação dos rios com hormônios. A gente não flocula hormônio no mundo inteiro. Existem trabalhos da Dinamarca que dizem que a mudança do sexo dos animais por influência da quantidade de hormônios, 7 mil toneladas ano de hormônios só na Dinamarca. E nenhum tratamento de água flocula. Já se viu no Brasil que algum desses como é que fala? Aquíferos já encontram-se com pequenas contaminações em algumas regiões do Brasil. Então, hoje, todo mundo que toma água de qualquer lugar toma hormônio, em grande quantidade, e nós não temos nem a quantificação disso. Será que nós estamos fazendo com que surja uma nova forma de homo, que vem se adaptando a toda essa problemática, graças ao estudo de doenças e graças aos tratamentos? Então, o que está acontecendo? Daqui a pouco nós vamos ter homens com craquelas na cara, porque vão suportar o sol, com um fígado hiper desenvolvido para superar a quantidade de drogas que vem tomando, porque esses sobrevivem. Porque na natureza é assim, é um processo evolutivo. Você acredita que viria uma outra espécie, uma mais evoluída que a gente? E uma outra coisa que eu te questiono, porque eu sempre penso nisso, né? Eu penso como será o novo homem, né? Porque vai ter que existir alguma coisa, né? E uma outra coisa assim que eu vejo quando a gente discute sustentabilidade é que fala-se muito em sustentabilidade, mas nós não temos ainda, eu estou te questionando e conversando isso com você, uma verdadeira integração para que essa sustentabilidade seja real. A gente tem pontos focais nessa sustentabilidade, mas a gente não vê Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Ciência e Tecnologia sentando juntos e discutindo como geraremos a sustentabilidade nesse país. Então, eu queria que você me desse, porque eu não vejo isso, entendeu? Eu vejo pontos focais. Então, eu gostaria que você me desse uma opinião sobre isso. Muito obrigada. Tem mais alguém? Tem. Boa noite. Foi um prazer lhe ouvir, aprendi muito, Jailson. E quando você cita o 14º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável,
fiquei aqui a refletir. A vida embaixo d'água, um planeta, um oceano. E essa complexidade, porque nós sabemos que as correntes se comunicam ininterruptamente durante todo o tempo, e esses animais que às vezes a gente nem conhece e que já estão submetidos a um processo de sobrepesca. O atum não tem pátria, né? A exploração não é de agora. Os atunídeos têm muito valor econômico. E a gente sabe também que esses limites da pesca não são respeitados. Um capitalismo cada vez mais selvagem, onde só se extrai. E essas populações tradicionais, os ribeirinhos e pescadores artesanais, e fiquei a imaginar aqui como é que a gente vai trabalhar com a integração. Quando a gente vai para um molusco, observa ele, e aí vai estudando e descobre que ele está totalmente contaminado como organismo filtrador e continua servindo de alimento para as populações ao longo da costa, nem vou longe, mas ao longo da costa brasileira, 8.000 quilômetros de costa, e a gente não tem esse controle. E cada vez mais o pescador que depende dessa extração para sua sobrevivência, ele vai buscar, e esse recurso tem mostrado que tem se acabado. Se a gente vai para os ambientes estuarinos, a coisa é desesperadora ainda mais. Então, como é que a gente vai integrar essa vida embaixo d'água se o nível de conhecimento e de ciência dessas espécies ainda está tão aquém? Só uma reflexão, né? A gente quer mais dessa área dos recursos pesqueiros, né? Fique pensando. Professor? Boa noite, obrigado pela palestra. Eu vou complementar a pergunta dela, minha esquerda. Ela perguntou sobre a necessidade de integração dentro do governo federal para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Como que você vê também a integração com os outros entes da federação, municípios e estados, né? Num país da dimensão do Brasil, me parece fundamental essa rede, né, de colaboração para incorporar efetivamente a estratégia das ODS, né, para todo o país. Professor, por favor, fala seu nome para a gente... Luiz Paulo Pinto. Obrigada, viu? Bom, Luiz, Pronto. Agora vamos para as respostas. Essa é a mais fácil, né? Aquela foi feito, tem um decreto que tem os ministérios envolvidos e é a Secretaria de Governo que coordena, é do Sistema Federal. E foi feito um edital para selecionar representantes da sociedade civil. E desses representantes, tem representantes dos governos estaduais, dos governos municipais e da sociedade organizada. A SBPC é uma delas, a Andifes é outra que representa, e tem algumas organizações sociais. Então, a comissão é bastante ampla, foi lançada e tem um grande desafio. Então, formalmente, no papel, isso está resolvido. Agora precisa ver o funcionamento dela, né? Aí vindo, Wanda, ela, a questão do nosso país, deixa eu começar, é que o Brasil ele é um paradoxo. Qualquer janela de tempo curta que você olhar o Brasil, ele está em crise. Qualquer janela de tempo expandida, ele está se desenvolvendo. Então, só nesse século, o Brasil mudou a política energética várias vezes. Quer dizer, ele fez a política do pró-álcool, que é uma das melhores, uma das coisas, o melhor desenvolvimento do país. Já fez, e ele produziu o melhor biocombustível, que é o etanol de cana-de-açúcar. Enquanto o etanol de milho americano, para cada joule gasto na produção dele, ele retorna 1,6 joules no máximo. É 1,6 para 1. O nosso etanol de cana-de-açúcar, só na primeira geração, que é a fermentação, é 8 para 1. São 8 joules em resposta a 1 joule. Quando coloca a segunda geração, isso aumenta mais ainda, que é a celulose. E hoje é uma discussão grande se vale a pena fazer
explosão de vapor de celulose ou qualquer processo para transformar em etanol, já que você pode ter toda uma indústria química, bioquímica, a partir de celulose, como a petroquímica, indo a medicamentos, indo para várias coisas. Então, ela é uma série de uma riqueza. No início do século, aí o país apostou no biocombustível. E aí era fazer biocombustível. O Brasil acelerou em biocombustível. Nós chegamos a 8% agora na frota. O setor de biocombustíveis quer que chegue em 9% agora em setembro e chegue em 10% em março. Então, aí implica em toda uma cadeia de desenvolvimento do que pode usar. Quer dizer, é muito rápido a mudança. Ao mesmo tempo, ele optou em continuar construindo hidrelétrica e como todo o potencial do sul-sudeste já foi utilizado, ele seguiu para a Amazônia. E foram feitas coisas que é difícil avaliar hoje o tamanho do impacto. Trágico. O tamanho do impacto, quer dizer, 3 gargantas na China é um exemplo que só a China consegue fazer aquilo, desmobilizando no pulso mais de 300 mil pessoas, 500 mil de pessoas, e inundando áreas imensas. Quer dizer, isso foi simultâneo com toda a política de biocombustíveis. Aí, no fim da primeira década, surge o pré-sal. E aí o pré-sal não só desorganizou a energia, o pré-sal desorganizou a sociedade, porque nós passamos a funcionar como se fosse um emirado do petróleo. Boa parte da crise do Rio de Janeiro, fora a questão de má gestão e política, é que o Rio de Janeiro passou a viver dos royalties do petróleo. De uma hora para outra, o preço do petróleo caiu, e sumiu o dinheiro, e ele não tinha nenhuma outra política, sem contar a contrapolítica que acabou com o Estado. Então, essa é uma questão boa. O Brasil impressionou mais recentemente com a parte de eólica. Ele tem ampliado bastante a parte eólica. Não quer dizer que não tenha feito só acertos. Foi instalado um parque eólico na Bahia, que gera energia suficiente para manter uma cidade como Brasília acesa, só que o parque eólico está lá, mas não tem ligação para transferir a energia. E a justificativa foi que, olha, construir estrada tem uma dinâmica distinta de parque eólico. Bom, mas quem é que não sabia disso? Tinha que organizar. Mas se olhar nesses últimos tempos, o país já nos últimos 5 anos, talvez, o que ele instalou de energia eólica no país é o equivalente a 6 ou 7 usinas nucleares de 1 gigawatt cada uma. Então, é um sistema que está avançando. Então, acho que a questão principal nossa é política de Estado. Nós não temos política de Estado, temos política de governo, e nós já vimos isso quando começou a ter reeleição. A política do primeiro governo é diferente do segundo do mesmo presidente. Nós já vimos isso acontecer mais de uma vez. Enquanto nós não tivermos uma política de Estado firme nisso, não dá, porque descobrir novas formas de energia e energia, ela segue as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, dependendo do que você faz. Mas o preço da energia, não, ela segue, a questão é política. Não é uma ciência exata o preço da energia. Então, esse é um dos problemas. A Petrobras teve o problema recente, que toda a mídia, todos nós sabemos, de roubo e má gestão, isso foi imenso. Mas o fato de segurar o preço dos combustíveis baixo em relação ao valor importado por um ciclo eleitoral foi tão grave quanto o que aconteceu com ela. Então, acho que essa é uma questão extremamente relevante da estabilidade e de programas de Estado. Zé Linda, eu acho que já surgiram outras formas de pessoas, mas não geneticamente modificadas. Se nós olharmos as tribos hoje, nós temos tribos de várias formas, totalmente miscigenadas, e eu acho que isso é uma questão extremamente relevante, pelo menos ainda não geneticamente modificada. Agora, o nosso país, ele é surpreendente, né? A ideia principal do Darcy Ribeiro e de outros é que ele surge do pragmatismo europeu, da beleza e da alegria do africano,
e da sociabilidade, da bondade do nativo, especialmente do Tupi-Guarani, tudo que estava aqui. Ele é um bom blend. Então, por exemplo, você chega no centro do Centro de Pesquisas da L'Oréal, que foi instalado no Rio de Janeiro, que é algo de ultíssima geração, eles dizem, olha, cabelo. O cabelo nós classificamos cientificamente como 8 tipos de cabelo. O único lugar que tem todos os 8 tipos é no Brasil. Você consegue ter todos eles. Então, isso é fantástico, essa diversidade. Tom da pele, para desenvolver os cremes e as coisas. O Brasil é o único local que tem toda a escala de tom da pele. Então, nós somos realmente uma sociedade extremamente diversa e feliz, né? Um pouco desorganizada para o meu gosto, mas esse lado da diversidade nossa, eu acho que é fantástico. Se olhar a questão hormonal, é problema no mundo inteiro e nós temos grandes problemas porque, enquanto em alguns problemas do mundo o saneamento está resolvendo, nós não temos saneamento no país. O saneamento do país é péssimo. Você vê, em alguns lugares na Europa, chamou a atenção que grupos de pesquisa determinando cocaína, resíduo de cocaína nos rios, descobriram que na época do verão, que aumenta o turismo, dá um pico de cocaína, depois ele diminui. E aí foi seguindo, poxa, fantástico, o sujeito descobriu que isso estava acontecendo, mas só que descobriram que estava indo tudo do esgoto para o rio. O que o sujeito colocava para fora, de qualquer forma que ele colocasse, iria parar dentro do rio e o resíduo estava lá. Então, a mesma questão hormonal. Você veja vários trabalhos em vários locais no Brasil que encontra vários tipos de hormônio, e isso é realmente preocupante, inclusive porque afeta, entre outras coisas, a fertilidade. Entre outras, a fertilidade. Além de mudança, de modificações, mas afeta a fertilidade. Agora, algumas questões, se você observar a Zika, a primeira, logo que surgiu a questão do quadro de Zika em Pernambuco, lá e a questão da microcefalia, nós convidamos todos os coordenadores de NCT e todos os grupos de pesquisa que trabalhavam na área para uma reunião, para identificar competências e como agir rapidamente. Então, isso foi feito numa reunião, descobrimos que pesquisadores de uma mesma instituição em locais distintos do país estavam fazendo o mesmo tipo de pesquisa e um não sabia do outro. Era a mesma instituição, não era de universidades diferentes. E aí conseguimos fazer uma segunda reunião e fazer um plano de pesquisa. Essa mobilização, antes de colocar qualquer dinheiro no sistema, gerou uma resposta da ciência brasileira. Foi fantástico. Isso foi em novembro de 2015. Já na reunião da Academia Brasileira de Ciências, em maio do ano seguinte, já tinha várias publicações de muito boa qualidade e com a comunidade existindo. Tanto que o ministro disse, por que eles precisam de dinheiro? Estão fazendo já tudo isso. O ministro de plantão disse, olha, eles estão fazendo isso, gastando tudo o que está... Na expectativa que se avançaria. Olha, descontingenciar cerca de 55 milhões de reais, foi toda a velocidade para colocar isso na praça com as agências. Eu sentei com as agências, fizemos a partilha, decidimos como ia ser, rodamos tudo. Eu fui convidado para o lançamento dos editais, o dia que o pessoal estava recebendo. Essa data foi exatamente um ano depois da primeira reunião que nós fizemos no Ministério. Quer dizer, inclusive, eu disse ao pessoal, eu fico contente que isso está saindo, mas é um absurdo que um recurso que tinha que ser urgente, que tinha que ir para a ponta imediatamente, ele não foi. Então, você vê que e isso acompanhando o dia a dia. Né? Então, mas aí você, na hora que você muda de local, a outra dinâmica, cada um ajusta. Então, isso para ter uma ideia, um ano depois, e nós já tínhamos excelentes resultados nisso. E os vários pesquisadores, nessa reunião de 2015, diziam, febre amarela vem aí. Ou eles diziam, nós sabíamos disso, as pessoas não acreditaram, febre amarela vem aí.
Nesse meio tempo, a Casa Civil criou um grupo de acompanhamento de sistema e o grupo não reunia. Então, nós conseguimos que parte do grupo passasse a se reunir lá no Ministério. Convidava o pessoal para as reuniões, ele ia, porque sentava lá, dava cafezinho a todo mundo e nós avançamos. Mas se sabia. Agora, a questão é a reação. E dito e certo, a febre amarela chegou. Então, a capacidade do país de responder é rápida no momento de você tomar ciência, reunir e saber o que vai fazer. Mas é extremamente lenta no momento de você chegar e dizer, olha, esse grupo está fazendo exatamente o que nós precisamos ser feito e tem que colocar o recurso ali na hora. Cara, não, mas isso precisa fazer um edital, precisa ver não sei o quê. Não, você perde o time, né? Então, acho que essa é a questão nossa e eu espero que não surja nenhuma outra forma, pelo menos de sapiens, por mutação. Eu espero que se surja por comportamento, que é muito mais variado e essa diversidade ficaria melhor. E, finalmente, Carminha, os oceanos, e essa questão, teve uma semana inteira de conferência na ONU, focada principalmente nos oceanos, chefes de Estado do mundo inteiro, em Paris, 2 semanas também, toda focada nos oceanos. Questões grandes, pesca predatória, questão global. Todos os países se queixam da pesca predatória. Acidificação é um dado de realidade. O pH subiu 0,1 unidade de pH, isso representa 30% de concentração hidrogeniônica e está perturbando várias espécies marinhas, os corais em primeiro lugar, os organismos marinhos que têm exoesqueleto, é uma forma de carbonato de cálcio que é a aragonita. Nessas condições de pH, a aragonita não se forma, então eles são mais fáceis de ser predados e é uma questão grande. A pesca, a acidificação, lixo é um problema real e imediato e algo que me impressionou e que eu resolvi que vou me interessar em estudar mais um pouco esse assunto, porque os relatos que colocam de zonas mortas, ou seja, as zonas com baixo teor de oxigênio nos oceanos e que com isso a vida não prolifera fácil, está aumentando. Aumentando muito, tem muito dado, muita informação, muita medida, muito precisa. Mas eu não vi ninguém que explique o mecanismo do que isso está acontecendo. Então, acho que está precisando de uma visão para chegar a esse mecanismo. E a última zona de exploração do planeta é o oceano profundo, é o fundo oceânico. Que a parte superior do planeta os satélites já enxergam tudo, a gente pode não entender, mas ver. Mas o oceano profundo é a última área de exploração e várias discussões, vários tratados estão sendo feitos nisso. O Brasil tem uma região dessa que é extremamente preciosa para o país, que é a elevação elevada do Rio Grande. Tem na parte sul do país, tem essa elevação do Rio Grande, ela está a 3 quilômetros de profundidade, tem uma diversidade biológica muito interessante, um potencial de biotecnologia imenso, grandes reservas de cobalto, de vários sistemas minerais, e ela vem, quando você vê o sistema, ela surge, vem da plataforma continental, ela vem acompanhando, aí tem um grande vale extremamente largo e a outra participação. O Brasil está empenhado em várias negociações internacionais para transformar isso em zona brasileira, mas esse elevado, esse buraco que tem no meio, esse canal, impede em algumas negociações de se mostrar que isso é uma continuidade do continente. É como se fosse um continente perdido. E o Brasil, a autoridade que regula o estudo nos fundos dos oceânicos, autorizou o Brasil a fazer pesquisa pelos próximos 4 anos, podendo ir até 8, e que se ele conseguiu comprovar essa relação, nós podemos incrementar a reivindicação, por exemplo. Já foi feita uma expedição há 2 anos, 3 atrás, com os japoneses, foi muito interessante para entender, e agora com o Vital de Oliveira já conseguiu chegar lá, ele tem um ROV que vai até 3 quilômetros de profundidade, tem várias limitações, mas também vários desafios, e hoje é um desafio para o mundo inteiro, entender o fundo oceânico, e nós temos um desafio imediato, que é entender essa elevação do Rio Grande, que está mais abaixo da formação do pré-sal. E Portugal tem feito várias reuniões, a semana passada teve uma e a última vai ser, a última se espera que seja em novembro no Brasil, eles pediram especialmente para nós organizarmos isso no Brasil,
em que os americanos estão, isso é o lateral, deixando a base naval que ele tem na Ilha Terceira, nos Açores, e eles querem transformar num grande centro de pesquisas para o Atlântico e que vá do Oceano Profundo ao espaço. E nessa questão do Atlântico, o Brasil e a África do Sul estão cá embaixo, têm posições estratégicas em relação ao Atlântico, e há uma perspectiva nossa das ilhas oceânicas nossas, Trindade, Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo, poderem ser usados como uma grande cadeia de pesquisa, ligando com Cabo Verde e aí com Terceira. E isso está em boas negociações, a Marinha já está empenhada, junto com o Ministério, de melhor equipar essas ilhas, de melhor reajustar esse sistema, e o mundo inteiro está de olho agora no Oceano Profundo, que realmente é a última fronteira de exploração. Não consigo lhe dizer se isso é bom ou mal, porque a sua superfície está muito explorada e mal explorada. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Jailson, a vocês que ficaram aqui até essa hora participando, e convidar todos para a continuidade das nossas atividades no dia de amanhã. Obrigada, Jailson. Obrigado.